Como é que foi lá nos Estados Unidos? O que você descobriu de bom lá? Cara, assim, a gente viu o lançamento lá da SpaceX, foi legal. Eu vi um pouco dessa neblina estranha que os caras estavam falando. Você lembra dessa neblina? Tava tendo uma lenda de uma neblina. E eles falavam que tem um cheiro de produto químico, e realmente tinha. É mesmo? Um dia eu tava chegando à noite assim, aí desceu uma neblina estranha com um fedor de produto químico. Eita. Curiosamente, provavelmente é uma coincidência, mas foi estranho. Não era cheiro de amônia, não, né? Não, era cheiro de coisa química mesmo, de, sei lá, plástico queimado. Aí, eu nunca tinha tido faringite. Com pus, né? Laringite, sei lá, com pus. Tive, Caramba. tomei antibiótico. Aí uma amiga que tava com a gente teve também. Aí eu pensei, acho que eu passei pra ela. Só que aí o filho de um amigo nosso que eu não tinha contato também teve pus na garganta. Eu falei, porque a história que tava rolando é que pegaram amostras dessa neblina e tinha algumas bactérias nessa neblina. Aí tudo bem, né? Eu só pensei nisso depois, né? Falei, caramba, será que tem a ver? Eu falei, acho que não, deve ser viagem da minha cabeça, né? Não é possível. Que doideira. Mas foi uma coincidência estranha. Mas ela tava ali em cima do... Ficava muito na Flórida ali, mesmo? na Flórida inteira, Caramba. Rolou um boato. Aí puxaram um projeto que o Exército, a Marinha fez nos anos 60. Eu esqueci o nome, é um projeto muito bem documentado, que eles liberaram bactérias no litoral para ver como é que elas iam se movimentar. 10 pessoas pararam no hospital e um morreu, que era uma bactéria também, Pena que eu esqueci o nome do projeto. Se me der um tempinho, eu acho aqui o link. Aí os caras estão falando projeto tal 2.0, né? Falei, pô, mas vai cair logo na minha cabeça aqui. Bem quando eu tô aqui, testa cara. isso na tua avó lá, pô. Deixa ele voltar pro Brasil, mas cara. deve ter sido coincidência, né? Não é possível. Que doideira. E os documentos do Kennedy, cara? Caramba, isso aí. E aí? Cara, eu mergulhei profundo nisso agora. É? Porque pra tentar validar uma história antiga, né? Porque tem uma direta conexão com a tentativa de assassinar o Fidel Castro, né? E com a máfia também. Aí? Com a máfia. A história é interessante pra caramba. Vou até dar uma goladinha na água aqui, que agora... A gente conversou sobre isso, né, Sérgio? Essa agora puxou um assunto que me interessa mais do que o da pirâmide. Não, a gente até falou, vamos esperar o Daniel Lopes, que eu não tive coragem. Quantas páginas foram? 80 mil páginas. Eu também não li, né? Mas meteram a inteligência artificial ali pra poder... Separa por tópico pra mim, por favor. Então, o que tá pipocando agora é o seguinte. A máfia de Nova York controlava Cuba. Eles tinham cassinos, prostíbulos, lavavam dinheiro. Isso aí aparece no Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Mostra agora isso, também, né? Tem o irlandês, acho que também mostra um pouco disso, né? O Scorsese. E o que aconteceu? Quando teve a Revolução Cubana em 59, Fidel Castro assumiu o controle de tudo. Então a máfia ficou com raiva, falou: ou a gente mata esse cara, ou a gente vai ter que fazer uma aliança com ele para ele deixar a gente continuar explorando. Lá. Inclusive, é o tal do Meyer Lansky, que foi um mafioso, que foi um dos pioneiros ali em Cuba. Só que nesse meio tempo, uma galera da máfia judaica, e o Meyer Lansky era da máfia judaica, eles criaram o Cassino Flamingo em Las Vegas. Sim. Eles já estavam investindo em Las Vegas. Então, o que acontece? Nessa época que teve a Revolução Cubana, a máfia passou a explorar mais as Bahamas e Las Vegas. Aí Las Vegas bombou, porque eles mudaram o centro de operação, né? Fizeram tipo a Monte Carlo no meio do deserto lá, né? Certo. Só que aí, alguns dos mafiosos se uniram à CIA para tentar derrubar o Fidel Castro. Caramba. A CIA queria derrubar por questões geopolíticas, né? Que não queria míssil balístico ali em Cuba. E o mafioso queria voltar a fazer o business dele, né? Então teve uma associação estranha ali entre as duas coisas e a galera já estava chateado com o Kennedy, porque a invasão da Baía dos Porcos, ele não mandou apoio aéreo. Então os caras não conseguiram invadir. Estavam suspeitando que ele era um traidor da pátria, que estava passando informação pro... Agente russo, né? Como se ele fosse um agente duplo ou um comunista, porque o macartismo ainda estava um pouquinho... né? O macartismo é aquela perseguição desenfreada, né? Todo mundo é comunista. Inclusive tem lendas de que James Dean, por exemplo, alguns atores teriam sido assassinados pela CIA por suspeita de envolvimento com o movimento comunista nos Estados Unidos, né? Caramba. Que eu acho que o James Dean morreu num acidente de carro e falaram que sabotaram o carro dele. São lendas, né? Não tem prova isso. Mas realmente, o J. Edgar Hoover, ele tinha essa comunistofobia, né? Por ele todo mundo era comunista e tal.
Então ele usava a ferramenta que ele tinha criado, que era o FBI, para perseguir esses caras que ele cismava que era comunista, né? Inclusive, na minha área da linguística, a minha área é análise de discurso. Análise de discurso vem de uma outra área, que é a análise de conteúdo, que surge na época do macartismo, quando, por exemplo, se o cara falasse muito em, por exemplo, liberdade social, justiça social, aí eles faziam uma classificação de quantas vezes o cara usava uma palavra para ver se ele era comunista ou não. Caramba! Negócio totalmente esquizofrênico, né? Que loucura. Então eles faziam isso, né? Olha o discurso dele, eles transcreviam, soma aí quantas vezes ele usou justiça social. Se for mais de 5, é comunista. Que Então doideira. a linguística é doidaça, né? Uhum. Então, são duas forças poderosas, né? A CIA e a máfia, querendo achar uma solução para Cuba. O Bugsy, tem até o filme, né? Ele conseguiu fazer uma parceria com o Fidel Castro, continuou fazendo umas maracutaias lá. Uhum. Mas a maioria pensou o seguinte, a CIA estava pensando, ou a gente consegue resolver a situação de Cuba, ou não vai dar mais, vamos ter que matar o Kennedy, né? Então, eles tentaram sete vezes matar o Fidel Castro, não conseguiram. Caramba, 7 vezes? E eles falaram, se a gente não E como que conseguir... eles não conseguiram matar o Fidel, cara? Então, esse mafioso que era agente duplo, que ele ajudava a CIA, ajudava Cuba, tá. ele passava tudo antes pro Fidel Castro. Falar, hoje não vai pro prédio tal, Hoje senão não os vai, caras não. estão te esperando. Aí ele, entendeu? Descobriram depois que ele era o X9 da parada. Ele salvou o Fidel Castro várias vezes. Doideira. Aí, os caras... o que aconteceu nessa época? Aconteceu o chamado incidente Cutter, né? The Cutter Incident. Os caras criaram a vacina da poliomielite. Essa vacina da poliomielite eles fizeram em cima das células renais de macacos. Só que o que aconteceu? Tinha um vírus no macaco, no rim do macaco, chamado SV40, que esse vírus é muito difícil você eliminar na hora de fabricar a vacina, que ele fica 30 dias vivo. Então, houve uma contaminação de vacinas da poliomielite com esse vírus, e não só isso. Entraram vírus vivos ainda, era para ter só vírus já mortos ou atenuados, né? Uhum. Então, tinha um médico, era o Dr. Oshner, ele era tipo o Dr. Fauci da época, o médico mais famoso. E aí começou essa história, a vacina tá contaminada. Ele, não tá contaminada, eu vou provar para vocês. Pegou o neto e a neta e vacinou na frente de todo mundo. O neto morreu de pólio e a neta ficou paralítica. Caramba! Aí foi uma encrenca do caramba. Aí, o que eles fizeram? Como sempre fazem, né? Vamos fazer do limão a limonada. Pera aí. Então essa vacina tinha vírus vivo, mas também tinha esse vírus do macaco, que é Simian Virus 40, né? Porque tinha outros 39. E eles descobriram que o 40 era as pesquisadoras, que era a Mary Stewart e a outra era Bernice Eddy. Elas, inclusive, o outro nome do vírus é polioma SE. S de Stewart e Ed, né? Entendi. Elas descobriram que esse vírus era altamente oncogênico. Gerava câncer. Muito rápido. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma outra menina que era tipo um jovem talento, que é a Judith Vary Baker, que a avó dela morreu de câncer e ela entrou numa missão de eu vou descobrir a cura do câncer. Uhum. Só que como ela fazia? Ela conseguia induzir câncer em ratos. Isso no ensino médio ainda, com 15 anos. Caramba. Ela tinha um laboratório em casa. E aí os médicos ficaram sabendo, 2 vencedores do Nobel descobriram e chamaram ela para trabalhar junto. Só que eles estavam dizendo para ela que eles estavam buscando a cura pro câncer, mas não era. Eles estavam querendo tornar o projeto dela uma arma para matar os inimigos. Caramba! Gerar câncer nos inimigos, Entendi. entendeu? E aí, lá na frente, na pesquisa, ela descobriu isso. Ela falou, não vou participar mais. Vocês não querem saber da cura do câncer, querem matar os outros. Ela falou, não, mas a gente quer matar uma pessoa Uma só. Uma que, específica. que pode trazer a Terceira Guerra Mundial. Vejam a crise dos mísseis, né? Isso a gente já está em 1962. Aí eles falaram para você pode salvar a humanidade. Aí ela, acreditando nessa história, continuou no projeto conscientemente. Caramba! Entendeu? Que ela falou, vou salvar. Ela falou, ela tá viva até hoje, tá com uns 84 anos. Ela disse o seguinte: imagina hoje em dia alguém falar pra você que você tem um conhecimento que pode matar o Putin e acabar com a guerra na Ucrânia. Eu me empolguei, na época, né? Eu achei legal, E aí, o que aconteceu?
Por acaso, essa Judith Vary Baker começou a namorar com o Lee Harvey Oswald. Ah, sério? Na verdade, não foi por acaso. O Lee Harvey Oswald era espião da CIA, espião duplo. E aí mandaram ele colar nessa menina. Por quê? Eles queriam trazer essa menina pro projeto de criar uma arma para matar o Fidel Castro. Ok? Estou falando isso é o que tá saindo nos documentos, tá? Não é, Daniel acredita em mula sem cabeça. Eu acredito em mula sem cabeça, mas eu tô falando da história que eles contaram. Então... Ah, não, mas isso aí é do documento novo já? É dos documentos, Isso aí os ninguém documentos sabia? confirmando. Não, eles sabiam, porque ela tinha escrito um livro em 1990 chamado Lee and Me. Ah! Lee Harvey Oswald e eu. Harvey, Ela já tinha escrito, mas agora o negócio Agora, voltou. entendi, Ganhou corpo, né? entendi. Eu não conhecia essa história, eu conheci por causa disso. Então, a história oficial era o seguinte, Lee Harvey Oswald morou em Moscou durante 1 ano e meio, 2 anos. Ele participava de grupos socialistas e comunistas em New Orleans, Nova Orleans. E então ele era um comunista que odiava Kennedy e matou Kennedy, porque ele era comunista. Essa é a história oficial que o comitê Warren contou pra galera. Entendi. Só que, na verdade, qual é a história que tá chegando agora? Que ela já tinha contado. O objetivo de Lee Harvey Oswald, que era um fuzileiro naval, um sniper do exército americano, era matar o Fidel Castro. Mas para matar o Fidel Castro, ele tinha que entrar em Cuba. Para entrar em Cuba, eles tinham que acreditar que ele era comunista. Então ele foi mandado ele foi mandado pela CIA para morar na Rússia, para a história dele como comunista ser crível. Fazer sentido. E ele se misturava com os movimentos comunistas para delatar os caras. Ele era um dedo duro dentro do movimento. Caramba. E ela falou, ele amava o Kennedy. Na verdade, ela disse que ele salvou o Kennedy algumas vezes. Caramba. Porque quando chegaram pro Lee Harvey Oswald, que eram 3 pessoas no grupo. Inclusive o Jack Ruby, que matou o Lee Harvey Oswald, fazia parte também. Que doideira. Então o Lee Harvey Oswald era o soldado que ia matar o Fidel Castro. A Judith Vary Baker era a cientista que estava criando a arma para matar ele, a arma biológica. E tinha o outro cara lá que era o Capanga, junto com o Jack Ruby. Aí o que aconteceu? Os caras da CIA, segundo ela, disseram para ele, olha... é a última tentativa de matar o Fidel Castro. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que matar o Kennedy. Aí, segundo ela, o Lee Harvey Oswald, que amava o Kennedy, ele saiu do projeto e começou a avisar o Kennedy. Os caras estão tentando, sei lá, te envenenar, estão tentando... Ele fazia ligação anônima salvando ele, entendeu? Caramba! Inclusive, a coisa mais, assim, escandalosa que apareceu agora nos documentos é o carro lá na frente e o Lee Harvey Oswald na plateia olhando. Mostrando que ele não tava no prédio atirando, pô. Caramba, os caras têm essa foto já há décadas e nunca tinha mostrado. Que é isso aí foi covardia, A versão né? original já era. Hein? Não, já era total, pô. 100%. Então não era ele? Não, eles dizem que não. Por causa dessa foto e pelo relato da Judith Vary Baker que... Diz que ele amava Deu sorte de estar vivo ainda, porque todos os outros caras do projeto mataram, né? Inclusive a médica. Caramba! A médica apareceu cheia de facada, morta no apartamento, botaram o colchão em cima dela e meteram fogo. Mas deve ter sido por acaso, né? A CIA teria então assassinado o Kennedy. Junto com a máfia. Junto com toda a máfia. A máfia porque não tinha conseguido matar o Fidel. Porque não conseguiram. Aí por que eles não conseguiram? O Lee Harvey Oswald foi pro México e do México ele ia pra Cuba. Ele tava esperando o visto cubano dele. E aí, o que aconteceu? Ele não tinha conseguido visto, ele ia passar o charuto pra um cara, porque eles iam matar o Fidel Castro com um charuto contaminado por esse vírus. SV40. Cara. Ela mostrou até fotos e tal, ela conseguia gerar um câncer terrível num rato em 10 dias. Você vê as fotos horrorosas, o ratinho aqui com a bola do lado, maior que o rato. Ela falou, eu gerava isso em 10 dias. Aí os caras, mas você queria curar o câncer, mas você desenvolveu uma técnica para gerar câncer? Ela falou, ela dá um exemplo meio engraçado. Ela fala, vamos supor que você não quer que as crianças cresçam. Aí você enche a criança de leite e ela cresce. Aí você descobre que é o leite que faz ela crescer, você não dá mais leite. Era isso que eu tava fazendo. Tá né? Faz meio sentido, doido, mas faz sentido, né? Claro. Só que aí os caras olharam e falaram, você gera câncer nos outros, vamos meter no Fidel Castro.
Só que aí quando ele chegou lá no México, ele ia passar os charutos para um outro cara. O cara não apareceu, não sei porquê. E teve um furacão em Cuba e destruiu tudo. Ninguém entrava e ninguém saía. Caramba! Aí os charutos com o vírus não ia sobreviver o tempo todo. Aí ele desistiu do projeto, entendeu? Aí, nesse meio tempo, saiu o visto cubano dele. Aí ele falou, não dá mais, porque ia ter que fazer outra leva de charutos contaminados. Aí ele falou, cara, não dá mais, eles vão matar o Kennedy. Aí começa o negócio do assassinato do Kennedy. O que acontece? Ele virou assim Ele tem uma entrevista que pergunta pro Lee Harvey Oswald, você que matou o Kennedy, ele falou, não, eu sou um patsy, eu sou um bode expiatório. Porque ele falou, sou bode expiatório perfeito, porque eu era agente duplo, eles têm provas pra me acusar de ser comunista, pô. Apesar de eu não ser, eu era um agente filtrado. Claro. Então ele era perfeito. Acabou que virou, fuzileiro naval, Nossa, sniper. cara. Então a tese que tá surgindo agora é essa, né? Então seria dessa forma a história. Mas o que tá pipocando agora aí. Mas então quem matou Kennedy não foi o Lee Harvey. Não, aí teria sido uma galera lá da CIA mesmo, junto com a máfia, pessoal mafioso. Alguns vão falar que Israel teve a ver também. Mas essa foto aí dele na plateia, assistindo ali. Isso aí não tinha antes. Não, ninguém tinha mostrado, uma foto Saiu inédita. no meio desses junto com esses documentos aí. Caramba, o carro lá longe já, ele ali olhando. Não tinha como ele correr atrás lá na frente pra matar, entendeu? Não tava no ângulo do prédio. Tava no prédio. Ele tava ali, mas não tava na situação, né? Eu tava assistindo um negócio lá na Netflix que um soldado, um veterano de guerra, ele entrou numa crise existencial quando ele descobriu que o Estado mentia. Os Estados Unidos mentia. Acontece. Porque o cara acreditava em diversas coisas, inclusive nessa questão da morte do Kennedy. Sim. E aí, quando ele começou a ver que tipo, ele tava indo pra guerra, quase morrer, por causa de uma mentira, que ele acreditava que os Estados Unidos era o melhor país do mundo, e não sei o quê, ele entrou em crise. E as pessoas ao redor dele começaram a ficar preocupadas dele se matar e tal, por causa disso. Não, acontece muito, né? Porque, realmente, né? São muitos interesses, né? O fato de existir agência de espionagem, uma agência secreta, e o fato de existir documento classificado, significa que alguém tá escondendo alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que não te falaram. Já teve lá em Dallas? Hã? Já teve lá em Dallas? Não, nunca tive em Dallas. Eu fui. E aí? Eu fui ver o eclipse lá no ano passado. Eu lembro. Aí nós fomos pra Dallas. E eu levei uma galera. E aí, pô, o que nós vamos fazer? Cara, vamos dar uma olhada lá. Vamos lá visitar aonde o Kennedy foi morto, cara. Tem um X na rua. Tem um Xzinho? Tem um X, você fica lá, você tira foto, eu tenho foto. Tem lá o prédio, a janelinha. Hoje tem um negócio apontando onde foi a janela. Acho que tinha uma cerquinha de madeira do outro lado, que falaram que tinha um outro atirador, uma moita, assim. Isso, tem tudo lá. Mas o mais legal não é isso. É o quê? O mais legal é que tem um cara lá. É mesmo? Tem um cidadão. Que ele fica com um jornalzinho que ele fez. E ele fica assim... Eu sei a verdade. Exatamente. Compre aqui meu jornal. Eu sei a verdade. Eu vou contar pra vocês a verdade. Eu tava aqui. Aí ele mostra a foto. Aí fala, eu sou esse cara aqui. Eu sou esse menininho aqui. Eu tava aqui. Eu sei exatamente o que aconteceu. Não acredita em ninguém. E ele fica ali vendendo o jornal. Cara, nesse dia, todo mundo que tava lá... Ele não é brasileiro não, né? Não é. A malandragem, né? É carioca esse cara, mano. Cara, e lógico, né? Tava tendo um eclipse em Dallas, cara. Meio mundo tava lá. Cara, esse cara nunca vendeu tanto jornalzinho dele na vida. Teve que pedir uma remessa adicional lá pra gráfica, né? E uma galera que tava comigo acabou comprando lá, falou, cara, Sérgio, cara, o cara conta uma história... O negócio faz sentido, né? Mas você lembra que era o argumento dele? Cara, eu não parei pra ver, porque eu tava cuidando de um monte de gente. Pô. Eu não parei pra ver. Uma logística, né? Uma logística, eu não parei pra ver. Mas eu tenho foto lá né? Eu tenho foto no Xzinho legal. Na rua onde ele... Na avenida. Pô, aquilo ali foi um negócio que mudou o mundo, né, cara? O presidente americano tomar um balão na cabeça no pleno Não, eu vi dia. eu vi a foto do carro depois, horrível, né? Sim. Não, que não tem saíram ninguém. Fotos da autópsia dele agora, ele com a cabeça estourada, coisa horrorosa, Porque é horrível, porque quando dá o tiro, a Jaqueline, né? Ela vai pegar os pedaços, tenta botar né, no lugar, né? Não, aí já apareceu gente falando que quando ela vira assim pra ajudar o Kennedy, ela que deu o tiro, que ela tava com a arminha pequena na mão. Aí o motorista também, ele vira pra trás pra ver, eles falam ali, a arma na mão, foi ele que tirou. Você fala, pô, aí também realmente, né? Mas falei, então, cadê? Eu não tô vendo a arma. Quer dizer que o tiro não veio daquela janela ou veio? Eu acho que veio, mas não era o Lee Harvey Oswald. Não era o Lee. Aí o Lee Harvey Oswald foi preso, no dia seguinte o Jack Ruby matou ele. O Jack Ruby outro cara... participava junto com ele, eles eram conhecidos do projeto. Né? E o Jack Ruby, aí dizem que tinha uma psiquiatra que ficava visitando ele na prisão,
E ela era envolvida com alguns projetos também da CIA. Aí rola uma lenda que ela envenenou o Jack Ruby, que ele morreu de um infarto, assim, do nada. Porque ter um cara desse vivo é perigoso também, né? Pô, com certeza. E a Judith Vary Baker, que era essa namorada do Lee Harvey Oswald, ela falou que só não morreu porque os caras falaram pra ela, ó, se abrir o bico, morre. Mas ela disse que mandaram um mafioso pra matá-la. Ela morava na Flórida nessa época. Sabe qual é o nome do mafioso? Traficante. Traficante é o nome do cara. Traficante Jr. Que Aí ela falou, mandaram o traficante pra me matar, mas ele, sei lá, acho que porque eu era menina, era jovem, e eles falaram, ó, fica aí na sua, só não abre o bico. Aí ela esperou morrer todo mundo, né? Em 1990, 99, eu acho, ela publicou o livro. Aí deu entrevista pro 60 Minutes, começou a aparecer na mídia. Que aí ela que contou essa história primeiro. Ela contou, ela criou o museu Lee Harvey Oswald no Harlem, lá em Nova York e tal. Então ela tá contando essa história há muito tempo, mas não tinha tido repercussão. Não tinha comprovação e não ganhou muita. Agora tá começando. Agora com os documentos tá tudo lá. E tem um médico também que participou dessas pesquisas, que ele estava fazendo residência na época, que é o Jack Cruz. Ele também tem confirmado algumas dessas histórias. Que é um coroa. Mas já. O documento já fala que não foi o Lee mesmo. Então, ele não... A gente não tem um negócio assim, a gente sabe que não foi o Lee Harvey. Mas entra essa questão da máfia, entra essa questão que eles estavam querendo eliminar o Kennedy. Entra algumas coisas de Israel também, porque Israel... quando Israel é de 1948, já tinha bomba atômica. Aí acho que era o Eisenhower na época, né? Eles falaram, a gente precisa da bomba atômica. Falou, de jeito nenhum. Aí quando entrou o John Kennedy, eles falaram, ajuda a gente aí pra ter uma bomba atômica aqui, né? Somos só nós e tá todo mundo querendo acabar com a gente. Ele falou, o Kennedy falou, não só vou proibir de ter, como vou mandar uma equipe aí pra fiscalizar as pesquisas de vocês. Aí dizem que isso aí deixou os caras pé da vida. Eles falaram, vamos ter que eliminar esse cara. Entendi. Entendeu? Aí tinha uma galera querendo eliminar o Kennedy, pô, a máfia. Tem de repente um terceiro elemento aí, uma pesquisa. Os alienígenas? Não, eu sei que você conhece o Faca, né? Sei, o Faca, sei. O Facura, ele trabalhou... Ele trouxe outra hipótese? Ele trabalhou em Wall Street, sim, eu sei. Conheceu lá toda a galera, enfim... Alto nível, né? Os Bilderberg, Soros e tudo mais. Entendi. E lá, quando ele tava no JP Morgan, inclusive, ele teve acesso a algumas pessoas que conversavam a respeito do Fed. Até então, só um presidente na história mexeu na história do Fed. De acabar com o consórcio dos bancos. E um detalhe, desculpa te interromper, Júnior. O Kennedy demitiu o Allen Dulles, que era o diretor da CIA, e falou que ia acabar com a CIA também. E aí depois foi pra cima do Fed. Aí fedeu, né? Aí sim. Aí Fed fedeu. Então, e depois do Kennedy, ninguém mais quis mexer com eles. Né? Exato. Porque ficou um exemplo pra todo mundo. Se entrar nessa, ó o Kennedy aí. O recado tá dado, né? O recado dado, é isso. Porque eles podiam matar... Pô, é só pra eliminar o Kennedy? Envenena o cara, empurra ele de um penhasco. Mas não, os caras decidiram atirar nele na frente de todo mundo. Pra dar um recado mesmo. Falar, se mexer com a gente, vai... Ele fez um discurso meio contra Deep State, né? O Shadow Government. Eles falavam umas paradas assim, né? Acho que o último discurso do Kennedy foi meio misterioso, né? Ele fala, tem um governo por trás do governo que comanda tudo e tal. Então, é complicado, né? Mas então, ele tá... Mas aí... como que você tá? Você tá lendo o documento? Você pediu, tá fazendo com a IA? O que você tá fazendo? Não tô lendo, não li o documento in natura. Peguei trabalhos que os caras fizeram. Não peguei ele em primeira mão. Não peguei não, que eu falei, pô... Mas já tem uma conclusão, assim? O que é? A conclusão é essa aí? Então, acho que a galera ainda... isso é uma das conclusões, por causa dessa foto que você vê que o cara não tava na janelinha atirando. Então não pode ser ele. É outra galera. Com certeza. Isso aí já é bombástico aí. Já é. Aí é claro que entra o Lyndon Johnson, né? Que era o vice do Kennedy. Porque o Lyndon Johnson também tinha um interesse de assumir o poder. Então, uniu o útil ao agradável. Parece que ele tinha uma proximidade com o Alan Dulles, que era o diretor da CIA demitido. Então, se o Lyndon Johnson não teve participação direta, pelo menos ele sabia e ficou quieto, né? Entendi. Parece. Tá parecendo. Caramba. Uma conspiração grande. E o que mais você acha que vem nesses documentos aí? Tem alguma coisa Kennedy? Sobre as guerras? Cara, eu tô tentando lembrar aqui. Que o Brasil estava envolvido, já aparece no documento? O que era? Eu escutei isso, mas não me lembro. Eu dei uma olhadinha também, mas não me recordo. Isso daí eu vi um post só a respeito de que no que o Brasil estava envolvido.
o Brasil ele era estratégico e aí tinha certas pessoas aqui dentro do Brasil que estavam sendo monitoradas. Porque assim, se o Brasil tivesse uma guinada para uma ditadura comunista... sim, era isso. Aí esse era o perigo, entendeu? Então tinham certas pessoas aqui no Brasil... Né? Na época do João Goulart. João Goulart, que estavam sendo monitoradas pela CIA. Sim. E assim, monitoradas de perto. Ou seja, aquela então, Operação tinha gente Condor, aqui. né? Que eles já estavam programando a implementação de um governo mais rígido aqui, né? Para impedir os comunistas de assumirem o poder, né?